Olá pessoal, a gente vai continuar hoje com os testes de convergência e hoje a gente termina os testes de convergência. Lembrando que a nossa motivação para esses testes de convergência é a gente poder lidar com a série de potência, né? A gente quer tratar aqueles polinômios infinitos como funções e aí para isso a gente precisa saber quais são os x que a gente pode botar aqui nessas funções, ou seja, a gente quer saber qual é o domínio, né? Os x que a gente pode botar aqui são os x tais que essa série, cada x que eu fixo, a série de potência vira uma série numérica, e essa função só faz sentido nesse valor de x se essa série numérica converge, beleza? Então, o domínio são todos os x onde a série converge, então quando está no domínio é porque para aquele valor de x a série converge, e quando não está no domínio é porque para aquele valor de x a série diverge, beleza? Então percebe que o que a gente fez aqui foi mudar um pouco a pergunta, né? De início, quando a gente estava lidando com essas somas infinitas, a gente queria saber para onde ela ia. E a gente viu que isso era difícil, né? Isso aqui envolve o limite de somas parciais e são limites difíceis de calcular em geral. O que a gente fez foi mudou a pergunta, em vez de saber para onde vai, só saber se vai, né? Só saber se converge ou não. E aí, mudando a pergunta, a gente conseguiu avançar bastante. A gente conseguiu vários testes que conseguem responder essa questão se converge ou não, sem precisar olhar diretamente para as somas parciais. É claro que as somas parciais são o que está por trás disso tudo, beleza? Mas esses testes de convergência são testes que permitem a gente responder se converge ou diverge sem precisar olhar para as somas parciais. Então, a gente já viu vários, né? Tem esses, os mais simples, testes da divergência e teste da cauda, tá? E logo em seguida a gente viu testes mais elaborados, que são os testes da comparação e da integral. Lembrando que esses testes todos são para séries numéricas, né? Quando você fixa um x aqui, isso aqui vira uma série numérica. Eu quero saber se essa série numérica converge ou não. Esses testes aqui são mais elaborados, lembrando sempre que é importante que eles tenham hipóteses, né? É sempre importante verificar a hipótese do teste. O teste da comparação tem uma hipótese, o teste da integral tem uma hipótese, e ambos só se aplicam para séries. Uma das hipóteses de ambos é que a série tenha parcelas positivas. Tá? A gente já observou isso algumas vezes, né? Quando a série tem parcelas positivas, ela é mais fácil de analisar, porque as somas parciais vão crescendo, você não tem cancelamento, e quando não tem cancelamento é muito mais fácil de analisar, porque as somas parciais dessa série ou vão para infinito ou vão parando, nesse caso vão para algum valor. Então, para saber se uma série com parcelas positivas converge, basta saber se as somas parciais são limitadas. Tá? Foi o que a gente fez nesses dois critérios. Lembrando sempre das hipóteses. Porém, quando a gente lida com série de potências, né? Por exemplo, essa daqui, a gente não tem controle do sinal das parcelas, né? As parcelas podem mudar de sinal, tanto porque os coeficientes mudam de sinal, ou porque o próprio x muda de sinal. Então a gente tem que saber lidar com séries que mudam de sinal. Tá? E para isso tem esses dois testes que a gente viu. Um que é o teste da convergência absoluta, né, que se você tira o sinal a série converge, então você conclui que a série original converge, a gente chama isso de série absolutamente convergente. Beleza? Então uma maneira de tentar lidar com mudança de sinal é simplesmente ignorar os sinais. Se der certo, beleza, a série converge absolutamente. Só que nem toda série converge absolutamente, né? A gente viu que tem séries que convergem, mas não absolutamente. Nesse caso, um teste aqui, por exemplo, você pode aplicar nesse caso é o teste da série alternada. Se uma série muda de sinal desse jeito bem específico, alternadamente, então aí não é só a série menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n vezes bn, é uma família de séries aqui, você vai saber que ela converge se esse bn for uma coisa que vai para zero e for decrescente. Então, nesse caso, você sabe que ela converge. Beleza? Por exemplo, se você aplicar para esse exemplo, que é um exemplo bem importante, a série harmônica alternada que a gente chama, se você tentar eliminar o sinal, ela não converge.
né? Mas isso não quer dizer que ela diverge. Só quer dizer que não converge absolutamente. E aqui, se você aplicar o teste da série alternada, você vê que a parcela que não muda de sinal aqui é 1 sobre n, que tende a zero e é decrescente. Logo, essa série aqui converge, mas não absolutamente. Beleza? Então, quando as coisas mudam de sinal, tem duas maneiras de lidar, basicamente. Ou ignorar o sinal, só que isso pode não dar certo. E se muda de sinal desse jeito bem específico, alternado, você pode aplicar esse teste da série alternada. Tá? Todos esses testes são para a gente, no final das contas, saber o domínio de séries de potências assim. Uma vez que a gente souber o domínio da série de potências, a gente vai ver que trabalhar com elas é praticamente trabalhar com polinômio. De novo, sempre tomando cuidado com o domínio. E a gente vai poder responder em seguida, ter critérios para dizer quais são as funções que são séries de potências. As funções que a gente conhece lá do cálculo 1, quais delas são séries de potências? Tem várias. A gente vai ver que praticamente todas as funções que a gente conhece do cálculo 1 são séries de potências. E além de ser curioso isso, é uma coisa importante, porque se uma função é uma série de potências, a série de potências te dá uma receita para aproximar a função. Como é que você vai aproximar a função? Usando as somas parciais, aproximando pelas somas parciais. Só que não é sempre para todo x, né? É só para x, tais que essas somas parciais convergem, só para x no domínio. Beleza? Isso aqui ainda não cobre todos os testes. São vários testes, como eu falei, funciona como cobertor curto, né? Cada situação você usa um teste. Tem situações que você pode aplicar mais de um. E os testes mais poderosos para descobrir o domínio, a gente vai ver agora. É baseado nesses testes anteriores. É baseado na seguinte ideia. A gente vai, hoje, usar o teste da comparação para comparar uma série de potência com uma série que a gente mais conhece, que é a série geométrica. E a partir daí vão surgir esses dois testes que a gente vai ver hoje, que são o teste da raiz e o teste da razão. Então, vamos começar com o teste da raiz. A ideia é fazer comparação com a série geométrica, né? Então, vamos lembrar da série geométrica. Se você tem uma série geométrica, o que te diz se ela converge ou não é a razão, certo? Mais do que isso é o módulo da razão. O módulo da razão que vai te dizer se ela converge ou não. Isso, como é que eu posso pegar, a partir das parcelas da série geométrica, como é que eu posso obter o módulo da razão? Bom, tem algumas maneiras. Eu posso pega as parcelas, pega o módulo das parcelas, certo? Isso aqui é a mesma coisa que o módulo sin, né? O módulo respeita produtos, então respeita a potência. E aí, a partir da parcela extrair a razão, basta eu tirar a raiz enésima do módulo da parcela. Certo? Se eu tiro a raiz enésima disso, eu obtenho isso aqui. Então, isso é uma maneira de, a partir de eu pegar as parcelas e extrair a razão das parcelas. Beleza? Aí dá um x que é um número fixo para uma série geométrica. E a ideia desse teste da raiz é, e se eu fizer isso para uma série qualquer? Pego uma série... vou pegar aqui embaixo. Pega uma série... eu vou pegar logo uma série de potências. Pega essa série aqui, xn sobre n, e vamos fazer essa brincadeira de tirar a raiz enésima no módulo da parcela. Beleza? Se eu faço isso na série geométrica, dá a razão.
E se eu faço isso nessa série aí, o que que dá? Bom, essa parte x elevado a n funciona como na série geométrica e acaba saindo o módulo de x. Mas tem a parte de baixo também, né? Raiz enésima de n. Então percebe que diferentemente da série geométrica, quando eu aplico a raiz enésima das parcelas me dá uma coisa que não depende do n, se eu faço isso por uma série qualquer, isso vai me dar uma coisa que depende do n. Tá? A ideia é que isso aqui desse a razão, né? Só que a razão, para ser razão, não pode depender do n. E aí, qual é a ideia do teste da raiz? Em vez de usar isso aqui como razão, toma o limite. E o teste da raiz vai dizer para a gente que esse limite, se ele existir, funciona como se fosse a razão dessa série aqui. Olha que doido. Percebe a ideia? Se eu faço raiz enésima do módulo das parcelas com a geométrica, eu tenho a razão. Agora, se eu faço a raiz enésima do módulo das parcelas de uma série qualquer, eu obtenho uma coisa que depende do n, uma sequência. E o teste da raiz, ele diz pra gente que o limite dessa sequência, ele funciona muitas vezes como se fosse a razão dessa série. Beleza? Como é que é isso exatamente? É assim, ó. Você calcula o limite dessa... Pega uma série qualquer, que não precisa ser a geométrica. Pega a raiz enésima do módulo das parcelas. Isso, em geral, vai depender do n, né? Calcula esse limite. E aí, a ideia é que isso vai funcionar como se fosse a razão dessa série. Em que sentido? Que se esse limite for menor do que 1, a gente vai garantir que a série converge. Como se fosse uma série geométrica de razão módulo menor do que 1. Se esse limite for maior do que 1, a gente vai garantir que a série diverge, como se fosse uma série geométrica de módulo da razão maior do que 1. Tá? Se esse limite dá igual a 1, é aí que falha a analogia com a série geométrica, porque a série geométrica com módulo da razão igual a 1, a gente sabe que diverge. Só que nesse caso mais geral, a gente vai ver que é inconclusivo quando dá 1. A gente não pode dizer nem que converge nem que diverge. Vai ter que aplicar outros testes. Beleza? Então a filosofia é bem simples e você vê que faz sentido aparecer esse raiz enésima do módulo de AN, que é o que daria a razão dessa série arbitrária aqui. Tá? E aí, como depende de n, o que você faz para não depender mais de n é tomar o limite dessa sequência. Então vamos demonstrar isso. A demonstração é bacana. E a ideia é aquela, né? Você usar essa informação para comparar a sua série com a série geométrica. Mas quando você pensa, né? Vou comparar a minha série com a série geométrica. A pergunta é com qual série geométrica, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Então nessa demonstração que eu vou pegar esse limite, vou assumir que ele existe e vou demonstrar que acontece isso quando esse limite é menor do que 1, que acontece isso quando esse limite é maior do que 1, e quando esse limite é igual a 1, vamos demonstrar que é inconclusivo. Então, primeiro caso. Vamos supor que esse limite existe e é menor do que 1. Tá? O que isso significa graficamente? Quer dizer que eu estou com a minha reta real aqui. Esse limite é raiz enésima de módulo, né? Então é uma coisa sempre maior ou igual a zero. Tá? E se esse limite é menor do que 1, quer dizer o seguinte, que essa sequência, uma hora vai ficar abaixo do 1. Se o limite é alguma coisa por aqui, beleza? Essa sequência, alguma hora, fica abaixo do 1. Isso aqui. Tá?
né? Se esse limite é menor do que 1, uma hora essa sequência fica menor do que 1. Uma hora é assim, não sei, pode ser que ela comece aqui em cima, mas uma hora ela vai ficar aqui embaixo. Então aquilo que a gente coloca, né, para n maior do que um certo k. A partir de algum momento fica abaixo do 1. Só que mais ainda do que abaixo do 1, se eu escolher um número que está entre o limite, que eu estou supondo que existe, né, e é menor do que 1, escolhe o número que está entre esse limite e 1. Vou chamar esse número de x. Não só minha sequência fica abaixo do 1 em algum momento, mas se eu fixo um x, minha sequência em algum momento fica abaixo desse x, né? Beleza? Pode até ser igual ao x, mas fica abaixo desse x. Pode ser que você tenha que pegar um k maior, ter que esperar mais um pouquinho para a sequência ficar abaixo do x, mas com certeza ela fica, porque a sequência está vindo para cá, né? Esse limite dela é menor do que 1. E isso aqui te diz, você pode comparar a sua sequência com a sua série com a geométrica. Para comparar, o que é que eu preciso? Para comparar, eu preciso de uma desigualdade, né? A hipótese do teste da comparação é obter uma desigualdade. E a desigualdade já está aqui, ó. Se eu tenho isso, vamos isolar o módulo do AN. Como é que eu isolo? Eu levo a n dos dois lados e obtenho isso aqui. Certo? Que é o que está aqui. Então eu obtenho que as minhas parcelas ficam abaixo de x elevado a n. Não é para todo n, mas é a partir de um certo k. E aí isso é tudo que eu preciso para comparar, né? Então eu comparo a minha série, não a minha série, mas a minha série dos módulos, tá? Com a geométrica, com essa razão x. Beleza? E aí, como eu sei que esse x é menor do que 1, eu sei que essa minha geométrica é positivo, menor do que 1. Então essa minha geométrica converge. E o que eu sei do teste da comparação? Se eu botei uma série abaixo de uma que converge, e ambas séries são séries de números sem sinal, eu posso concluir que essa série aqui converge, pelo teste da comparação. Beleza? E aí eu estou começando do K, né? Mas tudo bem isso. Começar do K, começar de qualquer lugar, continua convergindo. Então essa série converge pelo teste da cauda. E por fim, pelo teste da convergência absoluta, se a série dos módulos converge, então a minha série final converge. Posso até afirmar mais, converge absolutamente. Beleza? Então eu mostrei esse caso. Que se esse limite dá menor do que 1, a minha série com certeza converge. E se eu quiser, eu posso até botar uma informação a mais. Converge absolutamente. Tá? Esse é o caso aqui mais importante. Vamos provar o outro caso. Se esse limite é maior do que 1, a gente consegue mostrar que a nossa série diverge. A ideia é parecida, é até mais simples. Você, de novo, tem que entender o que significa esse limite ser maior do que 1 em termos das parcelas da minha série. Então a gente desenha aqui. Tenho 0, tenho 1. Eu estou dizendo que esse limite existe é maior do que 1, né? Por exemplo, um cara aqui. Então isso quer dizer que a minha série, em algum momento, a minha sequência, quer dizer, essa sequência, que eu estou tomando o limite, fica maior do que 1, né? Fica aqui, por exemplo. A partir de algum k. Beleza? E aí, da mesma maneira, você isola o módulo das parcelas, eleva a n os dois lados, aqui continua 1. E aí o que você sabe? Minhas parcelas são maiores do que 1 a partir de algum momento. Logo, as minhas parcelas não vão tender a zero, né?
Se elas são maiores do que 1 a partir de algum momento, não vão tender a zero. Se elas não tendem a zero, a minha série diverge. Pelo qual teste? Teste da divergência. Beleza? Que é esse caso aqui. Minha série diverge se esse limite existe maior do que 1. Se esse limite é igual a 1, estou afirmando que é inconclusivo, né? O que significa mostrar que alguma coisa é inconclusivo? Quer dizer que tem casos que convergem esse limite dá 1, tem casos que divergem que esse limite dá 1. Beleza? E aí os casos que esse teste da raiz fica inconclusivo, um exemplo importante onde esse teste da raiz é inconclusivo é você olhar para as p-séries. P-série, a gente sabe, né, do teste da integral, que converge se p maior do que 1, diverge se p menor ou igual a 1. Lembrando que p é sempre positivo aqui. Isso a gente já sabe, tá? Pelo teste da integral. Agora, o que acontece se eu aplicar o teste da raiz numa p-série? Tem que calcular a raiz enésima do quê? Disso aqui, né? Vai ficar 1 sobre n elevado a p. Como é que eu faço isso? O p, ele sai, né? Então fica raiz enésima de n, aqui embaixo, elevado a p. Beleza? E aqui fica 1. A influência do p é só aqui. E o p está fixo, né? P é 1, P é 2, P é algum número que você fixa. Não depende do n. E aí a gente já viu um limite importante que a gente viu é que raiz enésima de n vai para 1, né? Estava na lista esse exercício, esse limite é importante, vai aparecer algumas vezes. Logo, isso tudo vai para 1 sobre 1 elevado a p, que vai para 1. Então, se eu aplicar o teste da raiz numa p-série, dá sempre 1, independente do p. Logo, o teste da raiz é inconclusivo quando dá 1. Porque, se o p for maior do que 1, a gente sabe que converge. Se o p for menor do que 1, a gente sabe que diverge. E nos dois casos, o teste da raiz deu 1. Então, isso mostra que ele é inconclusivo. Mostrar que é inconclusivo é mostrar exatamente isso, né? Tem um caso que converge, que o teste da raiz dá 1, tem um caso que diverge, que o teste da raiz dá 1. Beleza? Então, isso mostra o teste da raiz, que é os testes mais poderosos que a gente tem. Eu não toquei na questão aqui de se esse limite existe, né? Pode ser que esse limite não exista. Ou pode ser que ele seja difícil de calcular. Bom, no caso dele não existir, isso é fácil de superar. Tem um conceito que a gente não vai ver aqui no cálculo 2, que se chama limite superior, lim-sup, que ele, mesmo se o limite não existe, ele pega o maior valor onde o limite vai se aproximando. E esse resultado vale para esse lim-sup. E esse lim-sup sempre existe. Então, esse não, o fato de existir ou não é a limitação desse resultado, do teste da raiz. A grande limitação dele é que esse limite, dependendo de como são suas parcelas, pode ser um limite difícil de calcular. Né? Raiz enésima nem sempre é fácil. Se a gente volta para isso já já, vamos voltar para esse exemplo. A gente tinha visto isso. E a gente tinha que aplicar o teste da raiz aqui. É calcular esse limite, né? Raiz enésima das parcelas. E a parcela é isso que você coloca, isso aqui. Você coloca aqui. Beleza? E aí, o que a gente viu é que isso aqui funciona como se fosse a razão da minha série, mas eu tenho que tomar o limite para isso. Tá?
Se eu tomo o limite disso aqui, quanto dá esse limite? Só de baixo depende do n, né? De cima fica parado, então vai para x. Então, o resultado do teste da raiz, quando se aplica numa série de potências, depende do x. Tá? E é para depender mesmo. O que isso me diz? Se o teste da raiz der menor do que 1, converge, né? Se der maior do que 1, diverge. Se der igual a 1, o teste da raiz não me diz nada. Tá? O que isso me diz, então, do domínio dessa série de potências? Já me diz um monte de coisa. O que é o módulo de x menor do que 1? É x entre menos 1 e 1, né? Então, esse teste da raiz já me diz que a série converge para qualquer x aqui. Eu não preciso ficar substituindo 1 por 1. O zero eu já sabia, mas qualquer número entre 0 e 1 e 0 e menos 1 são os números de módulo menor do que 1. Aqui converge. Que beleza. Tá? Não preciso ficar jogando de 1 em 1. Não me diz. E aqui fora? Módulo de x maior do que 1. É aqui, né? Para cá e para cá. Para cá diverge. Para cá diverge. E módulo de x igual a 1, o que é? É mais ou menos 1. E aí o teste da raiz não me diz nada. Beleza? Fica faltando esses pontos. E aí o que a gente faz? Bom, ó, o teste da raiz já deu quase tudo, né? Deu a reta toda, faltou 2 pontos só. Então esses 2 pontos não tem problema. Esses 2 pontos a gente vai lá e vê cada um separadamente. O que acontece no x igual a 1? O que acontece no x igual a menos 1? No x igual a 1, essa série vira o quê? Vira a harmônica. Que a gente sabe que diverge, por exemplo, pelo teste da integral. Tá? Adianta pegar essa série e aplicar de novo o teste da raiz? Não adianta, se você aplicar o teste da raiz de novo aqui vai dar 1, porque já deu 1. Vai dar 1 de novo. Vai dar inconclusivo de novo. Então, se o teste da raiz dá 1, não vai ser o teste da raiz que vai te salvar nesse caso. Vai ser um outro teste. Por exemplo, aqui o teste da integral. E aí você sabe que diverge. Então, você sabe que o 1 não inclui no domínio. É aberto mesmo. E aí, falta o menos 1. O que acontece no x igual a menos 1? Joga o x igual a menos 1 aqui. Você obtém qual série? A harmônica alternada. E aí, sempre me perguntam isso. Basta dizer que converte porque é harmônica alternada? Não. Você tem que dizer qual teste que diz que a harmônica alternada converge. Então, converge pelo teste da série alternada. Tá? Aqui eu não estou fazendo todos os detalhes, porque essas séries a gente já viu, né? Mas se fosse uma série que não tinha visto, você tem que aplicar o teste integral. Ah, qual é a função que eu coloco aqui? É 1 sobre x. Essa função é decrescente, é positiva? Então, qual a integral dessa função? Tem que fazer tudo isso. Esses são os 3 pontinhos. A mesma coisa aqui, teste série alternada, o que eu teria que ver? Além do cara que muda de sinal, quem é o cara que sobra? É 1 sobre n. É positivo, tende a zero, tem que verificar tudo isso. E aí, opa, então dá para aplicar o teste série alternada e ver que isso converte. Beleza? E de novo, se eu aplicar o teste da raiz aqui, vai dar 1. Esses casos são justamente que o teste da raiz dá 1. Não adianta aplicar o teste da raiz de novo que vai dar 1. Quando dá 1 é justamente quando você usa os outros testes. Tá? Os testes anteriores que a gente viu vão ser aplicados nos casos em que o teste da raiz não funcionar. O teste da raiz foi inconclusivo. Mas são pouquíssimos casos, né? Então aqui a gente vê que converge. Esse cara inclui no domínio. Beleza?
Então pronto, a gente tem a nossa primeira série de potências, além da geométrica, que a gente sabe o domínio. A gente pode dizer, vamos dizer aqui com orgulho, domínio dessa série aqui é um intervalo, beleza? Inclui o 1, não inclui o... Inclui o menos 1, não inclui o 1. Então você vê como esse teste é poderoso, né? A gente até chegar nesse teste, a gente estava jogando 1 por 1. X igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 0 está sempre lá. Mas esse teste permite a gente varrer tudo e só sobra esses pontos aqui na fronteira do intervalo. Aí esses pontos a gente tem que usar os testes anteriores. Beleza?